Olá! Seja bem-vindo ao Economia em 5 Minutos, o programa que desmistifica as informações de economia para você aplicar no seu negócio e vender com muito mais segurança. No programa de hoje, vamos entender melhor como as despesas com saúde impactam as finanças do brasileiro. Pensando nesse tema, o SPC Brasil e a CNDL conduziram um estudo para buscar responder questões como o gasto médio dos usuários de plano de saúde, o nível de satisfação com o serviço público ou prestado pelas operadoras, e como as famílias organizam o seu orçamento para lidar com essas despesas. Para isso, entrevistamos 1.500 consumidores das 27 capitais brasileiras com idade superior a 18 anos, de ambos os sexos e de todas as classes sociais. Embora seja um dever do Estado garantir o acesso amplo à saúde, nem sempre os recursos destinados a esse serviço são suficientes ou geridos e aplicados de forma ideal. Isso faz com que milhões de brasileiros acabem recorrendo a hospitais da rede particular. O estudo revela que 69,7% dos brasileiros não possuem plano de saúde particular. Quando essas pessoas precisam de atendimento, 44,8% alegam utilizar o SUS. Os outros 24,9% usam dinheiro do próprio bolso para pagar pelos serviços necessários. Por outro lado, 30,3% possuem plano de saúde particular, sendo que para 13,2% quem paga o plano é a empresa em que trabalham. 11,5% assumem os gastos sozinhos e 5,6% têm o plano pago por terceiros. Quando perguntamos aos que possuem plano de saúde individual quais são os fatores que mais influenciam na hora de escolher qual plano contratar, o preço foi o atributo mais citado pelos entrevistados. Veja, 42,5% citaram os preços mais acessíveis, seguidos da qualidade dos hospitais e das clínicas oferecidas, 33,3%. Destacam-se também as recomendações de terceiros, citadas por 22,3% dos entrevistados. Ainda considerando apenas quem possui plano de saúde particular, quase metade é contratado no formato de coparticipação. Nessa modalidade, o usuário paga uma mensalidade fixa, que geralmente é mais barata que a convencional. Por outro lado, tem que arcar com uma tarifa adicional a cada serviço avulso contratado, como consultas, exames ou internações. Independente de ter coparticipação ou não, quando o plano não cobre toda ou parte das despesas, 42,2% pagam particular, 14,8% afirmam utilizar o reembolso do plano e 14,1% usam o SUS. O estudo revela que, em média, o brasileiro paga uma mensalidade de R$ 440 pelo plano de saúde. A média aumenta conforme também aumenta a idade do segurado. Para brasileiros com idade superior a 55 anos, o custo médio é de R$ 648. Esse aumento acontece porque, em geral, quanto mais idosa a pessoa, mais necessários e frequentes são os cuidados com a saúde, incluindo consultas médicas, exames específicos, cirurgias e internações. Todos os anos há reajustes dos planos de saúde, e esses aumentos devem respeitar o teto da Agência Nacional de Saúde. Entretanto, quando perguntamos sobre as percepções em relação à alteração dos valores do plano de saúde, 50,6% consideram abusivos e 22,7% consideram justos. Como já vimos, o valor médio dos planos de saúde é elevado e mais da metade dos entrevistados precisa abrir mão de alguma coisa para pagar esse plano de saúde. Mesmo assim, a pesquisa mostrou que a taxa de inadimplência é baixíssima, de 2,9%. Esses dados refletem o fato de que o plano de saúde é essencial e seus gastos são de primeira necessidade. Sondamos também o nível de satisfação dos usuários com seus planos de saúde. Entre os que possuem plano de saúde, 69,1% dizem ser bem ou muito bem atendidos. 25% estão razoavelmente satisfeitos e 4,5% afirmam que são mal ou muito mal atendidos.
A pesquisa revelou ainda que 26,6% dos brasileiros fazem uso de medicação contínua ou periódica. E o gasto médio com essas medicações é de R$ 138. Agora veja como os brasileiros adquirem medicamentos de uso contínuo. 51,3% dos entrevistados pagam pelo próprio medicamento, 42,9% recebem do SUS e 5,9% têm o medicamento pago por terceiros. Buscando entender a percepção dos brasileiros sobre a rede pública de saúde, elaboramos algumas frases e pedimos para os entrevistados darem uma nota de 1 a 5, sendo 1 muito insatisfeito e 5 muito satisfeito. Em geral, é grande a insatisfação dos entrevistados que utilizam o SUS quanto ao atendimento do serviço de saúde pública em todos os atributos investigados, principalmente no tempo de agendamento. A nota menos crítica é com relação à capacidade técnica dos profissionais, que foi de 2,74. Em seguida, aparece a disponibilidade de medicamentos gratuitos e a presença de médicos especialistas. O tempo de agendamento de procedimentos como cirurgia e exames teve a pior nota, com uma média de 1,79. Para evitar doenças e gastos com a saúde, podemos adotar hábitos preventivos, como nos alimentar melhor, praticar exercícios físicos ao ar livre e eliminar os hábitos que não são saudáveis, como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Este foi o programa 36 do Economia em 5 Minutos. Já estamos há 3 anos no ar. Muito obrigada por fazer parte desse nosso projeto. Conte sempre com a gente. Acesse www.spcbrasil.org.br. Curta nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter. Obrigada por assistir e até o próximo Economia em 5 Minutos.